Não se esqueça de que abrir mão de pequenos desejos hoje é a chave para a sustentabilidade financeira amanhã. PhD Reinaldo Domingues. Terapia financeira. Realizar seus sonhos com educação financeira. Cara, sabe que isso é muito interessante e eu vou te falar o porquê. Sabe o que tem em comum em todos os livros de finanças? Que todos os cases de sucessos que eu vi até hoje em livros que eu já li, que retratam sobre finanças, sobre mentalidade, todos esses tipos de leitura, eles têm uma coisa em comum. E todos eles consistem nessa frase que eu acabei de falar, que a gente precisa sim abrir mão de muitos prazeres às vezes pequenos, que parecem inofensivos, para que assim a gente se sustente. Tem alguém ligando? Para assim a gente se sustentar um pouquinho à frente, um médio e longo prazo. É interessante porque por mais que eu já li muitos livros sobre educação financeira, por muito tempo eu não pratiquei. Eu comecei a ler, nesse ano, exato momento em 2026, né? Nós estamos no dia 14, dia 15 de maio de 2026. Esse ano eu já li 19 livros, entre finanças, né, mentalidade, hábitos. Então, assim, e todos esses livros sempre falou a mesma coisa: suportar um presente doloroso para viver um futuro glorioso, né? Você viver melhor lá na frente do que você está vivendo hoje. Inclusive, a própria Bíblia fala disso, né? Eclesiastes lá 11 fala que a gente tem que lançar o nosso pão repartir, né, o nosso pão em 7 ou 8, né? Ou seja, a gente tem que diversificar os nossos investimentos, o nosso trabalho e aplicar para que amanhã, né, amanhã não, para depois de um longo período, a gente venha a colher aquilo que a gente plantou. E por muito tempo eu já leio, só que eu nunca estava aplicando aquilo que eu aprendia nas leituras. E isso me fez uma pessoa estagnada. Graças a Deus, esse ano, né, já tem 5 meses, foi o ano que eu peguei mais firme investindo dinheiro. Eu já tinha alguns investimentos, mas não era com frequência, né? E o retorno que aqueles investimentos trazia, eu comecei a investir em 2024 por torno assim de 50, 100 reais no mês aí, né? E assim eu ia replicando, mas eu não tinha constância, e todo o rendimento que caía, porque eu achava que era pouco, eu acabava gastando. Caiu 5 reais, eu vou comprar um doce. Caiu 10 reais, eu vou tomar um sorvete. E assim eu acabava matando meus próprios investimentos. Então, esse ano foi o ano que eu peguei firme, graças a Deus aí, né? Eu estou investindo, tentando investir o máximo que eu consigo, né, nesse período aí, 400, 500, 600 reais por mês, né? E reinvestindo todos os dividendos, né, os proventos, né, o rendimento que aquele investimento paga, reinvestindo ele, para que lá na frente eu não precise mais trabalhar pelo dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Eu estou plantando e cultivando a minha árvore do dinheiro. E a leitura, né, e falar frases como essa que eu falei aqui agora, é muito importante, porque às vezes não, a gente sabe como que é o cenário aqui do Brasil, né? As coisas muito caras, tudo muito difícil, né, de se conseguir. A maioria das pessoas ganha entre 1 e 2 salários mínimos, né, pelo custo de vida que a gente tem nesse país, pelo preço que a gente paga pelas coisas. Nosso dinheiro acaba não valendo nada. E isso é muito importante porque às vezes a gente trabalha tanto que vai chegar no final de semana, na sexta-feira, a gente acha que a gente precisa ir para um happy hour. Não, eu trabalhei a semana inteira, eu mereço. Cara, você merece, eu também mereço. Mas a gente tem que entender e ter 3 coisas em mente. Qual que são os nossos sonhos? Que primeiro são sonhos de curto prazo, sonhos de médio prazo e os sonhos de longo prazo. São 3 coisas que você precisa ter na sua mente. Por quê? Senão a gente fica só nesse primeiro pilar, que é os sonhos de curto prazo, que é o quê? Comer uma pizza no final de semana pode ser seu sonho.
Só que esse sonho é de curto prazo e você pode realizar ele. Eu não estou falando que você não pode, mas é necessário saber quais são os seus sonhos de médio e longo prazo. O que é médio prazo? Seria para daqui 1 ou no máximo 3 anos, não pode passar disso, é um sonho de médio prazo. Que seria o quê? Ah, eu quero fazer uma viagem para um lugar que eu nunca fui e preciso pegar avião porque eu nunca andei. Então, é um sonho de médio prazo. Então, se programa, procura o lugar que você quer ir, procura quanto custa aquela viagem, ou é, de repente comprar um carro novo, quanto custa aquilo, para que você comece a se planejar hoje no seu sonho de médio prazo, para que você não consuma tudo nos seus sonhos de pequeno prazo, curto prazo. Certo? E é muito importante a gente ter isso em mente. E também é importante você ter sonhos de longo prazo. Por mais que a gente fale essa palavra longo prazo, a gente já mentaliza, poxa, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E isso é uma verdade, a gente não sabe. Só que às vezes você falou isso 10 anos atrás e você está aqui hoje. Às vezes você falou isso com 20 anos. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui 10 anos. E agora você está com 30, com 32, chegando na casa dos 40, dos 40, sempre realizando os seus sonhos de curto prazo. Aí é pizza toda hora, é uma viagemzinha curta toda hora, é final de semana happy hour toda hora, churrasco toda hora, e você não realizou nem sonhos de médio e nem de longos prazos, de longo prazo. E isso acaba te destruindo, porque o tempo está passando, a vida vai correndo, a sua saúde não é a mesma de 10 anos atrás, daqui 10 anos a sua saúde não vai ser a mesma de hoje. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu falaria: leia, aprenda e pratique, para que daqui a 5, 6 anos você não se arrependa de não ter tomado essa decisão hoje. Bom, eu tomei essa decisão, graças a Deus. E estou pensando seriamente em mostrar como que eu faço aí os meus investimentos, como que eu aplico, como que eu reaplico, né, os meus dividendos aí. Mas é isso. Então, a vida não é fácil. Para quem não nasceu assim como eu, em berço de ouro, vai ter que ralar, vai ter que abrir mão de muita coisa, igual eu abro. Eu mesmo vou falar, já tem mais de ano que eu não sei o que entrar dentro de uma loja e comprar uma roupa para mim. Porque a minha prioridade hoje não é comprar roupa, tem um monte de roupa. Estão em bom estado de conservação, né? Não está rasgada, não está desbotada, não está, né, alaciada, né? Então assim, então não tem necessidade de eu gastar com isso agora. Eu sei que o meu sonho de médio e longo prazo é chegar na minha independência financeira. Então, meu foco está nisso. Eu invisto muito em livros, em curso, em algumas mentorias, né? Já investi. Hoje eu estou procurando fazer aquelas que primeiro são gratuitas, né? Livros é o mais barato que tem. Pô, paguei R$ 10 nesse livro aqui no Sebo. Ó. No Mercado Livre ele está R$ 40. Eu paguei R$ 10 no Sebo. Super gostei, super indico, né? Então, assim, invista em você, para que lá na frente você usufrua de tudo aquilo que você quer, só que com mais tranquilidade. Para que você não chegue mais uma semana, hoje é sexta-feira, para que daqui 2 dias, 3 dias no caso, né? Agora vai entrar sábado e domingo, você vai fazer o seu happy hour e na segunda-feira você está desanimado, acordando para ir trabalhar no emprego que você não gosta, com gente que você não gosta, fazendo o que você não gosta. Então, se eu pudesse te dar um conselho, vale a pena. Então, comece o mais rápido possível, porque quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai finalizar. Então, é isso aí. Tamo junto, abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu, fui!